Muitas pessoas carregam uma sensação difícil de nomear. É como se estivesse sempre no lugar errado e na hora errada. Mesmo quando tudo parece organizado por fora, por dentro existe um deslocamento silencioso. A falta de pertencimento quase nunca nasce na vida adulta. Ela costuma se formar cedo, quando a infância precisa ser interrompida de certa forma. Lares onde um dos pais não estava disponível como deveria. Ambientes onde o peso emocional era grande demais. Lares marcados por conflitos, tensões ou violência, onde a segurança emocional foi quebrada cedo demais. Situações em que, sem pertencer, a criança sente que precisa cuidar, sustentar, proteger algo ou alguém, não por escolha, mas por amor. Às vezes, esse amor assume a forma de uma responsabilidade invisível, a sensação de que alguém precisava ser salvo o tempo todo, de que não há espaço para a fragilidade, de que ser forte não é uma opção, é sobrevivência. Abortos espontâneos ou não deixam marcas invisíveis no sistema familiar, não como culpa, mas como silêncio, e com o silêncio também organiza lugares. Adoções, ainda que permeadas de amor, podem trazer a sensação de não saber exatamente onde se pertence, entre o que foi deixado e o que foi acolhido. A alma às vezes fica suspensa. E mesmo você passando por uma infância que teve tudo, ainda assim você não pertence a lugar algum. E assim, pouco a pouco, a criança vai ocupando lugares que não são seus. Aprende a antecipar dores, a silenciar necessidades, a camuflar e muitas vezes amortecer sentimentos de falta, com vícios em compras, medicamentos, relacionamentos, procedimentos e até mesmo comida. Assim, o fato de não se adaptar para manter o equilíbrio do sistema é o mais comum atualmente. Preencher um vazio, um abandono, sem saber onde ele está e como se livrar dele. Olá, eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine, e creio profundamente que não existe cura sem equilíbrio, e ele somente vem quando olhamos com respeito e honra para cada situação. Não existe corpo saudável sem mente e espírito alinhados. E quem sou eu para falar sobre não pertencimento? Porque eu conheço esse caminho por dentro. Conheço a sensação de carregar responsabilidades emocionais que não cabiam a uma criança. Cresci com a percepção de que precisava sustentar mais do que o meu próprio mundo, de que havia alguém que precisava ser amparado, protegido, mantido de pé. E quando isso acontece, a criança aprende cedo a não cair, ou como em todas as minhas orações eu pedia, que se eu caísse, que fosse de joelhos, para ficar mais fácil para eu levantar novamente. E ao longo da vida e da minha busca incessante por entender o invisível, mas assustadoramente presente, percebi quantas pessoas vivem esse mesmo padrão, ainda que de formas diferentes. Adultos que seguem tentando salvar o mundo, que seguem assumindo lugares que não são seus, se moldando para que o outro fique bem, tentando se encaixar o tempo todo, com medo da rejeição e do abandono. Hoje, o meu trabalho de alma é ajudar essas pessoas e, consequentemente, a mim mesma, continuamente a devolver o peso que nunca foi nosso e a sair do lugar de salvador e ocupar com verdade
o lugar de filho, de adulto e de ser humano inteiro. Porque pertencimento começa quando deixamos de sustentar o mundo e passamos finalmente a habitar a nossa própria vida. Então, hoje convido você a mais um exercício, uma meditação guiada para fazer com que você encontre e sinta a importância do seu pertencer. Antes de começar, encontre um local tranquilo e uma posição confortável. Sente-se ou deite-se com a coluna ereta. Feche suavemente seus olhos. Iremos fazer uma proteção de luz para os comandos que vêm a seguir. Respire profundamente pelo nariz e segure o ar por 3 segundos. 3, 2, 1. Solte lentamente pela boca. Respire profundamente mais uma vez o ar e segure. 3, 2, 1. Solte mais uma vez lentamente pela boca. Respire pela 3ª vez profundamente pelo nariz e segure. 3, 2, 1. Agora solte lentamente. Volte a respirar de forma natural e tranquila, sem esforço e sem controle. Apenas permitindo o ar entre e saia no seu próprio ritmo. Sinta o seu corpo presente, sustentado no aqui e no agora. Mentalize agora uma luz cristalina e suave, a luz crística e acolhedora, descendo do alto e encostando no topo da sua cabeça, envolvendo toda a sua cabeça, descendo pelo seu rosto, soltando a sua mandíbula, seu pescoço, descendo até os seus ombros, ao longo dos seus braços, descendo o seu peito, abdômen, quadril, descendo pelas suas pernas e envolvendo os seus pés. Essa luz não força, ela acolhe. Essa é a luz do nosso divino Criador. Ela te protege e te segura, mas também deixa você se movimentar dentro dela e ver através dela. Diga mentalmente ou em voz baixa: estou seguro, estou protegido, nada que não seja meu pode entrar, nada do que é meu pode ser tirado. Sinta esse campo se firmar ao seu redor. Leve a sua atenção agora para os seus pés. Imagine raízes saindo da sola dos seus pés e descendo profundamente na terra. Essas raízes são seguras, firmes e também flexíveis. A terra não questiona quem você é, ela apenas te sustenta. Sinta esse apoio, sinta o chão dizendo silenciosamente: você pode ficar. Respire profundamente. Respire o sentimento do não pertencimento.
Agora traga a sua consciência sem julgamento algum. Todas as vezes em que você se sentiu deslocado, diferente, fora do lugar, talvez com a sua própria família, na infância, na vida, até mesmo no mundo. Não analise, apenas observe. Coloque a mão no seu coração. Perceba, essas dores não dizem quem você é. Elas falam apenas de lugares onde o outro não soube acolher. E é aqui que mora o ponto essencial. Muitas vezes o outro fez o melhor que pôde dentro das condições emocionais, da consciência e dos recursos que tinha naquele momento. Até agora, talvez você tenha olhado apenas por fora, para o que faltou, para o que doeu e para a sua parte da história. Hoje, eu te convido a acessar uma nova perspectiva, a perspectiva interna, não para justificar, não para minimizar a sua dor, mas para compreender que o outro também podia estar machucado e limitado, sobrecarregado ou até mesmo perdido. E que a ação que ele teve, ou a ausência dessa ação, foi exatamente o que ele era capaz de oferecer naquele instante. Quando essa compreensão acontece, algo se reorganiza por dentro. A dor começa a se soltar da identidade. O peso deixa de ser pessoal. E você, pouco a pouco, pode ocupar o seu lugar na vida sem carregar o que nunca foi seu. Então, depois dessa percepção, você está pronto para essa ativação do pertencimento. Perceba no centro do seu peito. Visualize uma chama suave âmbar. Ela é uma mistura de laranja com dourado, suave, mas ela é quente e viva. Essa chama é o seu lugar no mundo. Ela não depende de permissão. Ela não precisa se adaptar para existir. E cada respiração, essa chama cresce e se espalha. Então respire profundamente. Repita mentalmente: eu pertenço à minha vida. Eu pertenço ao meu corpo. Eu tenho um lugar aqui. Honro meu pai e minha mãe, meus avós paternos e maternos e demais ancestrais, como eles foram e como puderam ser. Devolvo a eles o que não me cabe carregar. E além disso, eu pertenço ao Divino Criador. Sou sustentado, guiado, amparado por uma força maior, que não me abandona, não falha e não se ausenta. Sinta o corpo relaxar ao ouvir essas verdades. Agora imagine que todas as partes suas que um dia se sentiram rejeitadas, excluídas ou invisíveis se aproximam e encontram abrigo no seu coração.
você não se abandona mais. Diga internamente: eu fico comigo e eu me acolho. Permaneça alguns instantes nesse silêncio, sentindo essa integração. Agora, permita que tudo que foi acessado encontre o seu lugar, sem pressa, sem esforço. Volte a sentir o seu corpo apoiado onde você está, o peso do seu corpo, o ritmo natural da sua respiração. A chama âmbar no centro do seu peito permanece acesa, não para que você pense nela, mas para que você viva a partir dela. Se algo ainda estiver se acomodando dentro de você, confie. A integração continua, mesmo depois que a prática termina. Leve consigo apenas o que é leve, o que é verdade e o que é seu. Respire fundo mais uma vez e, ao soltar o ar, permita-se estar aqui inteiro. Quando você se sentir pronto, mova suavemente as suas mãos e seus pés e abra os seus olhos no seu. Você tem um lugar. Você sempre teve. Obrigada por me permitir estar com você até aqui. Obrigada por confiar em mim para caminhar ao seu lado nesse processo. Se em algum momento eu fui um farol, lembre-se, a luz nunca foi minha. Eu apenas apontei o caminho para aquilo que já existe em você. Permita-se repetir essa prática por 21 dias consecutivos. Esse é o tempo simbólico, mas também biológico, em que o corpo, a mente e o campo emocional começam a reconhecer um novo lugar como possível. Faça no seu ritmo, com presença e sem cobrança. Eu estarei aqui sempre que você precisar voltar. Até a próxima.